o caminho, eu não posso fazer diferente. Então, eu tenho que procurar ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor amigo. Isso a gente não aprende no mundo. Isso a gente aprende na casa de Deus. Então, você que veio, que se esforçou, né, não ficou de bobeira em casa, veio, você está de parabéns. E você que não veio, mas está hoje, também está de parabéns e valorize esse tempo que você tem aqui. Eu queria chamar o Clésio, porque eu estava em erro, né? Eu estava chamando ele de Clécio, mas eu me lembrei de uma propriedade que tem no português, eu vou me aventurar aqui a entrar por uma área que eu não domino muito, né? Mas o S entre duas vogais tem som de Z, né? Então, eu lembrei disso, então não erro mais. Clésio está aqui ministrando para a gente, e ele é da Universidade da Família, né? E ontem os homens assim foram muito impactados, né? Eu senti que a minha voz até ficou mais grave. Mas Lúcio hoje falou que isso aqui é a mulher, né? Então, será uma bênção agora de manhã também, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pelo Clésio. Ele vai ter aí 1h e tantas, 10 horas para ministrar para a gente. Você anote, sabe, receba, abra a boca mesmo, sabe? E quando eu falo 1h é mais de 1h, tá, gente? Por favor. Você esteja com o coração aberto para receber, amém? Vou orar por ele e vou orar por nós também. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por podermos estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que Tu possas abençoar a vida do Clésio, Senhor. Ele que deixou sua família lá em São Paulo, está aqui. Usa o Teu servo poderosamente. E a nós também, Senhor, nos livra de todo pensamento que queira nos levar distante daqui, mas que fisicamente, mentalmente, espiritualmente estejamos aqui, Senhor, ávidos por receber da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Quem não acordou ainda, levanta a mão, pode se espreguiçar. Acordem, apertem os cintos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. É muito bom estar aqui. Estou sendo muito bem tratado, paparicado. Tá muito jóia, tá? Obrigado, viu, aos irmãos que têm me acolhido. Tem sido uma honra estar aqui. Mais gostoso ainda é falar sobre família. Mais gostoso ainda é falar sobre a família quando a minha está longe, porque eu posso falar tanta coisa que passar uma ideia para vocês de que eu sou um pai maravilhoso, um marido exemplar, e é isso que eu quero passar para vocês, já que não tem ninguém para contradizer o que eu estou dizendo. Então, não se assustem com essa ideia, com essa transmissão que eu vou passar para vocês. Moro em Araras, interior de São Paulo, não sou paulista, sou goiano, com muito orgulho, do pé rachado. Nasci na cidade de Rubiataba, fui criado lá até os 18 anos, me converti ainda menino. Fui para São Paulo para seguir os meus gurus espirituais, se assim eu posso dizer. E estou até hoje lá do lado deles, tentando aprender algumas coisas. Família Walker, exatamente. Então me converti na igreja que o seu João liderava lá em Rubiataba. Participei de muitos cultos onde o céu descia na terra. Se alguém leu alguns artigos meus na Impacto, a Impacto que tem 40 anos na capa, olha lá que beleza. Que bom. Pastor Ari ontem comentou que parte da história dele tem a ver com a família, com o Ministério Walker. Então eu fui criado, ensinado, estou sendo ensinado, apanho deles até hoje e tem sido um privilégio, obrigado, andar com homens de Deus, com homens que vivem
para o Evangelho e não do Evangelho. É uma diferença muito grande. E isso tem sido maravilhoso. Andar com esses amigos, com esses homens, com um homem como Christopher, eu não tenho medo de dizer, é a pessoa que eu conheço mais parecida com Cristo. Tanto no nome, Christopher, quanto nas suas atitudes. A humildade dele me envergonha. Parece que ele ajudou a escrever a Bíblia, de tanta interpretação que ele tem e tira ensinamentos. E a vida que ele leva me envergonha, de tão orgulhoso e metido, arrogante que eu sou perto dele. Então, mas não quero falar disso não. Então, já tem uns 10 anos, me mudei para São Paulo, fui fazer faculdade, vim estudar, acabei casando com uma piracicabana. E há uns anos atrás nós começamos a trabalhar com família. Deus nos agraciou muito com o nosso casamento, da forma com que casamos. E 4 anos depois de casado, minha esposa ficou grávida. E uma semana depois que ficou sabendo que estava grávida, ela bateu o carro na traseira de um caminhão, o cinto apertou. No que apertou, dividiu ali o feto em feto 1 e feto 2. E aí tivemos gêmeos. É verdade. É verdade. Bateu o carro, aí fomos fazer ultrassom, né, para ver se estava tudo bem. O médico fazendo ultrassom e aquele pontinho preto lá, 2 pontinhos pretos mexendo na tela. E eu babando, né? Falei, mas como meu filho é lindo. Meu filho é maravilhoso, e só um pontinho preto, 2 na verdade. Eu pensei que era a cabecinha e o calcanhar, mas estava tudo lindo. Aí o médico congelou a imagem, escreveu feto 1. Quando ele escreveu feto 1, eu sou professor universitário, eu já fiz provas, eliminatória, eu já sabia que era feto 2, aquela outra imagem. Que isso, doutor? Ele, você não sabia? Eu falei, como que eu sabia? E ela, o que aconteceu? Eu falei, espera um pouco. E ficamos naquela... Falei, Deus, é demais, muito obrigado, 2. E aí depois no outro ultrassom, já vimos o pipi do menino fazendo xixi. No terceiro ultrassom, eu falei com o médico, falei, é uma menina. Não pode afirmar. Falei, doutor, o senhor não manja nada, já é o terceiro ultrassom que eu estou vendo. O senhor está há 30 anos aí estudando ultrassom, mas eu manjo, já é o terceiro. Olha, isso aqui é menina, não posso afirmar. Saí de lá, já comprei um vestido rosa, que ela tem até hoje. Eu falo que os meus filhos são os mais bonitos, e vocês pensam que eu estou brincando, mas se vocês forem lá, vocês vão ver que eu estou falando verdade. Meus filhos são presente do Senhor, são herança do Senhor. E eles sabem disso. Certa data, há uns 11 anos atrás, veio um rapaz de Rubiataba participar de um encontro com a gente, em Montemor. E ele ficou em casa um dia, de um sábado para domingo. Ele cansou de me ouvir falar para o meu filho de 2 anos, que o meu filho era especial. Filho, você é especial. Filho, você é especial. Filho, você é um homem de Deus. Filho, você vai ser um dos melhores homens desse país. Um homem de Deus, um homem de Deus. E isso está buzinando na cabeça dele ao longo desses 13 anos. De que ele será um grande homem. Que ele não será um homem mediano como o pai dele é, como o pai dele foi. Ele será um homem de coragem em Deus. Irmãos, e ele já está começando a acreditar nesse negócio. Isso tem sido bom. Garotão de 13 anos, um dedo já mais alto do que eu, e acreditando que ele é separado por Deus, para Deus. É um garoto que só tira 10 na escola, é show de bola, faz muita molecagem, é um meninão, faz muita arte, mas ele está acreditando que ele é diferente em Deus. E eu estou botando fogo nisso. Negão, o seu limite é a lua, assim, você não segure não, em Deus, e está sendo muito bom. Antes de falar dessas coisas, deixa eu ler um versículo com vocês, que está em Lucas 11, versículo 27.
Lucas 11, 27. Todos já acharam? Diz o seguinte: ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Uma mulher, ela entende que amamentar uma criança é uma coisa sublime, é uma coisa ímpar, é uma coisa que não tem igual. Às vezes minha esposa estava amamentando e eu ficava do lado só olhando, só observando aquele gesto de sair vida da minha esposa para alimentar aquele bebê. E quando os meus filhos nasceram, os gêmeos, eu só não amamentei, mas o resto tudo eu fiz. De lavar, de dar o primeiro banho fui eu que fiz, de trocar fralda, de dar o complemento do leitinho, tudo. Mas amamentar, esse privilégio, poucas pessoas sabem que privilégio é. E uma mulher virou-se para Jesus e falou: nossa, que privilégio foi aquela que te amamentou, aquela que cuidou de você. E a gente sabe que é. Jesus respondeu. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós podemos ter o mesmo privilégio que Maria teve, um privilégio maior, se o quê? Ouvirmos e guardarmos a palavra de Jesus. Então a nossa vida depende de guardar, praticar a palavra de Jesus. Em Tiago sumiu da minha Bíblia? Achei. Tiago 1. Guarde isso que eu li, que Jesus falou, que mais bem-aventurado é ouvir e guardar as palavras do Senhor. Tiago 1, versículo 22 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu posso enganar a mim mesmo sendo só ouvinte da palavra e não praticante. Preste atenção se isso não pode ser com você. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu penso que estou só ouvindo, já está bom. Tá legal não. Está se enganando a você mesmo se você não pratica. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Praticar a palavra é muito diferente de ouvir a palavra. Ouvir a palavra te gera fé, conforme está escrito na Bíblia. Agora, praticar a palavra, você precisa dar um passinho à frente, falar: eu vou praticar isso. Então, hoje nós vamos conversar um pouco, agora na parte da manhã, sobre educação de filhos. Possivelmente, nada do que eu vou dizer pode ser tão novo para você. Porém, precisamos praticar aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente prega. Belezinha? Quem está dormindo? Que bom, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos fazer como se fosse uma aula, tudo bem? E não uma pregação muito eloquente, poderosa, mas eu queria passar alguns princípios. Possivelmente eu não vou concluir o assunto, mas vamos caminhando lá. Quem que está apertando o botão aí? Muito bem. Rafaela. Você viu? Rafaela é neta do pastor Rafael. Oh. Ele pensou que ia ter um alívio hoje. Vai nada, nego. Parte 2. Vamos lá, Rafa. Pode apertar mais, até embaixo, por favor. Então, fundamentos. Mais um, Rafa. Premissas. Primeira, nós vimos esse vídeo
que esse vídeo já foi metade da pregação, já agora de manhã. Muito jóia. Qual o seu papel? Hoje a conversa vai ser direcionada aos pais, viu? Então, os solteiros, gravem para o futuro. Veja qual que pode ser a sua participação na família, mas está direcionada aos pais. Primeira função dos pais, eles têm o papel da reconciliação. O homem nasceu em pecado, o seu filho nasceu em pecado. Bonitinho, lindinho, uma gracinha, mas em pecado. Papel do pai, papel de todo cristão, de promover essa reconciliação. É claro que quem converte é o Espírito Santo que age e que produz. Mas eu sou discipulador, eu preciso levar o meu filho a Jesus Cristo. Então meu filho pode ser lindo, pode crescer, pode virar um bom engenheiro, um bom advogado não existe, né? Então pode ser um bom engenheiro, pode ser um bom médico. Mas se não for salvo, se não for convertido em Jesus Cristo, o seu papel como pai não está correto. Primeira função minha como pai, levar o meu filho a conhecer Jesus Cristo. Ué, mas isso não é na igreja? Isso não é na escolinha? Não. Isso é em casa. Você como mãe, você como pai, leve o seu filho a conhecer Jesus Cristo dentro de casa. Não espere, não aguarde um retiro dos jovens, um retiro do adolescente, uma chamada especial na igreja. Bata no peito e fala, essa responsabilidade é minha. Vou levar meu filho a Jesus Cristo. Não vou esperar, não vou terceirizar. O diabo não espera não, sabia? Seu filho nasceu, o diabo já está lá buzinando coisas. Um monte de porcariada. E nós? Estou criando o meu filho legalzinho, e aí quando ele tiver uma certa idade, ele vai perceber que esse é o melhor caminho. Meu querido, não dê a chance dele pensar. Por favor. Eu estava outro dia, junto com o Haroldo, nós estávamos viajando, ministrando lá em São José do Rio Preto, e eu fui falar sobre família, e eu comecei a chorar, e dar um desespero, sabe? Durante a manhã, eu começando a falar coisas, e um choro veio, uma dor pela família. As famílias estão destruídas. Aqui, dentro da igreja, todos estamos aqui, né? Claro, todos estamos aqui, que estamos aqui. Temos exemplo de lares diversos. Segundo casamento, filhos com 3 ou mais esposas, mulheres, ou seu pai morreu, não, aquela estrutura, aquele padrão de Deus, nós não temos mais dentro da igreja. Não estou te acusando, não. Eu estou dizendo da dificuldade que é de estabelecermos um canal de comunicar amor dentro da família, sendo que a família está desfeita, a família não tem aquele padrão. Então, esse choro assim, que veio, porque a mensagem foi tão poderosa naquela manhã, uma unção tremenda, e as pessoas começam a chorar porque perderam coisas no passado. Então, eu queria dizer para você, não jogar fora a água suja com a criança. Segura a onda, pega de onde você está agora, quem é sua esposa, quem são os seus filhos, e vamos começar uma vida de reconciliação em Jesus. Quando a gente fala disso em casa, a gente dá os cursos sobre a educação de filhos, quando a gente chega nessa lição, é a primeira lição, eu levo um bombom, se tiver um sonho de valsa, melhor. Então eu falo um monte de coisas, tal, depois a minha esposa fala, enquanto ela está falando, num determinado momento, eu abro o bombom, e como o bombom. Tem mais 8 casais na minha sala, e eu sozinho comendo um bombom. Goiano não faz isso não, viu gente? Mas eu treinei. E aí um olha, outro olha, né? Às vezes a gente dá curso em outras cidades, e aí, a hora que eu termino de comer o bombom, ela pergunta, o que vocês acharam da atitude do cidadão? De comer o bombom, sem falar nada, sem oferecer. Aí tem alguém que é mais legalzinho, fala, eu pensei, coitado, ele veio direto para o curso sem jantar, aí está comendo um bombom para dar uma glicosada no sangue aí. Aí começa, muito sem educação, porque esse é o bombom que eu mais gosto, nem ofereceu, e aí me xinga um monte.
Mas aí eu tenho uns pacotes e dou um para cada um. Mas é para mostrar que eu posso estar tendo prazer em algo, na salvação de Jesus, e não oferecer para o meu filho que está do meu lado, só para ele gravar. Fala, você está caminhando para Canaã, né? Caminhando eu vou para Canaã, cantando eu vou, e o seu filho está indo para o inferno. Cuidado. Como é que se cria um homem-bomba? Ontem eu estava conversando com o irmão, né? Não sei, porque eu nunca criei. Mas eu imagino o seguinte, imagine o cidadão que nasceu na França, ele é a 5ª geração que nasce lá, porque o tataravô mudou-se para a França, para correr do Oriente Médio, todas aquelas guerras, ele nasce lá, ele é a 5ª geração que já nasce lá. Nem lembra mais a língua, só fala francês, todos os costumes ali da Europa, etc. Como que um cara desse, aos 20 anos, se enche de bomba, vai e joga para se matar, e para matar mais pessoas? Eu imagino que deve ser porque os pais não deram a chance dele pensar em outra coisa, dele ser um bom francesinho perfumado, não. Nasceu e já vai incutindo coisas nele. Quando ele se dá por gente, ele sabe que gente é isso, gente é homem-bomba, gente tem essa tarefa, e é isso que ele vai fazer. Por que como cristão eu deixo meu filho crescer, e aí depois com 15 anos eu vou apresentar Jesus para ele? Não, meu querido. Nasceu, já pega a Bíblia e dá umas cacetadas no menino assim, fala, é a Bíblia, negão, e toma a Bíblia e enrola, não faz canudinho de repolho, faz repolhinho com Bíblia e dá a Bíblia para o menino comer, vai incutindo Bíblia e Jesus nele, no berço. Quando ele se dá por gente, 8 anos, 10 anos, ele fala, eu sou cristão, eu sou de Jesus. E quando ele tiver 15 anos, ele vai ser um homem-bomba de Jesus, e vai crescendo com Jesus. Por que eu dou a chance dele ter outra escolha? Não estou falando de ser religioso, de ser crentezinho bom, estou falando de ser homem-bomba de Jesus. E outro dia eu estava conversando com a minha esposa, a gente tem uns conflitos em casa que eu falo, meu filho não vai ser normal. O meu filho não vai ser engenheirozinho bom não, crente bom não. Ele vai ser radical, ele vai ser diferente. E eu estou incutindo isso nele. Chamei ele um dia, estava conversando com a minha esposa, Jonatas, corra cá. Sentou lá, falei, filho, você topa ser homem-bomba? Vou ter que matar ninguém não, né? Falei, a princípio não, mas a si mesmo você vai ter que morrer pelo menos. Então eu tenho que injetar fé no coração do meu filho, de que não é para ele ser um farmacêutico como eu sou, um empresário meia boca que eu sou, porque eu tenho uma farmacinha pequenininha e nem cuido dela, ser esse marido legalzinho que eu sou. Não, isso não influencia o mundo. Isso a pessoa vê de fora e fala, nossa, o Clésio é diferente, mas é diferente um pouquinho. O meu filho não, meu filho vai ser fera. Ô irmãos, orem por mim, viu? Para que o diabo não venha minar essas coisas. Para que isso seja real, para que ele seja um homem de Jesus. Não um homem meu, um homem disso, um homem daquilo. Mas um homem de Deus, um homem usado por Deus. Segunda primícia, a Bíblia providencia os padrões éticos. Como é que se vive assim ou assado? Está tudo na Bíblia. A Bíblia não dá todas as respostas. Não dá. Eu vou comprar um carro, é branco ou é preto? Preto é escuridão, tal. Então a Bíblia manda comprar o carro. Não tem nada a ver. Então ela não tem essas respostas prontas para tudo. Mas de princípio de vida ético, tem. Se você tiver com preguiça, eu vou te dar um resumo. Estude Lucas 6. Todo o capítulo 6 de Lucas, e aí você vê que tipo de cristão que a Bíblia espera. Ponto. Belezinha? Se você tiver mais afim, estude Deuteronômio, não precisa estudar todo o Pentateuco não. Pega Deuteronômio é a repetição da lei, e estuda tudo que Moisés mandou. Opa, beleza. Mas se você for mais rápido, vai lá em Lucas 6, já te dá uma boa dica. Reflita o amor de Cristo. Esse é o seu objetivo como pai, que o seu filho reflita Cristo. O seu filho tem refletido Cristo? Esses dias eu fui buscar meu filho na escola, à tarde ele foi fazer uma tarefa lá, e eu estava conversando com a coordenadora,
a melhor escola da cidade e tal. A gente ficou um pouco resistente de levar os filhos lá, porque é uma escola mais elitizada, e eu não quero que os meus filhos sejam cheios de coisinhas de elite, né? São crianças, são filhos de goiano. Goiano não tem nada de elite, não. Goiano é da terra. Mas tá bom, era a única que dava para os 3 estudarem no mesmo horário. E a coordenadora, ela é espírita. Eu sei que ela é espírita. E já estão lá pelo 3º, 4º ano nessa escola. Fui lá buscar meu filho e ela falou, olha, e começou a falar do meu filho, né? Já tinha falado, toda reunião de escola eu estou presente, toda. Converso com todo o professor. Como é que tá? Como é que tá? Eu descobri recentemente que eu só faço isso para ficar ouvindo elogios, né? Porque está muito gostoso. Ah, seu filho é isso. Então, mas eu converso com todo mundo. E aí a coordenadora pegou e falou, olha, começou a falar do meu filho e tal. Aí ele chegou, ela falou, você já cumpriu a tarefa que eu te passei? Aí eu falei, ué, não estou sabendo dessa tarefa. Ela falou, eu passei uma tarefa para o seu filho. O seu filho é um menino bom. Tem os meninos da escola que não são bons. E tem outros que estão indecisos. E a tarefa dele é de puxar esses indecisos para serem bons. Eu falei, porque ele é diferente. Os meninos do 7º ano, do 6º ano, ficam em volta dele. Até os do 9º, ele está no 8º. Os meninos ficam em volta dele. Então ele é cristão, mas ele não é bobo. Ele é cheio de arte, é cheio de bagunça, e faz graça, tal, e joga tênis, e tenta jogar bola. Mas o tal do DNA não ajuda muito. E ele é um garoto, mas ele é um garoto diferente. A coordenadora falou isso. Outro dia eu falei com ela, professora, a gente tem um curso voltado para os pais dentro da escola. Um curso sobre educação de filhos. É mesmo? E ela sabe que a gente trabalha com cursos para educação de filhos. Marcamos uma hora, eu fui lá conversar com ela. Peguei um material. É um curso que tem um modelo para ser ministrado na escola em 10 reuniões para os pais. E aquela escola, ela é fechada 100% para tudo do Evangelho. Eu faço parte dos Gideões lá em Araras, que a gente distribui Novo Testamento, hospitais, escolas. É a única escola que a gente não pode entrar. E aí eu falei, deixa eu ir por outra porta para ver. Conversei com ela, marcamos uma reunião, fui lá, mostrei tudo o material, tal, falei, olha, isso aqui não é de nenhuma igreja em especial, mas é 100% princípios bíblicos, é uma conduta cristã, tá. Aí ela pegou, viu o material, muito crítica, né, ela coordenadora de uma grande escola. Aí eu falei, ela falou, eu tenho que passar para os donos da escola e eles decidem. Eu falei, antes de você passar, qual que é o seu pré-julgamento sobre isso, o seu pré-conceito sobre isso? Ela fechou tudo, colocou do lado e falou, olha, a família Pena fala para mim muito mais do que qualquer material. Mas se você diz que está criando a sua família baseada nesses princípios, eu preciso ver esses princípios. Oh, irmãos, eu saí tão orgulhosão, porque os meus filhos estão refletindo algo dentro da escola. Não sou eu, não é a minha esposa, são eles. A coordenadora não vive comigo, não sabe o que se passa em casa, mas ela vê as crianças. E quem é professor aqui, quem é coordenadora, sabe. Opa, esse filho aqui deve ter um problema em casa, ou esse filho ali deve ser bem criado, porque é uma criança alegre, centrada, tá. A coordenadora me falou isso, eu fui embora todo orgulhoso. Os 3 entraram no carro, a coordenadora falou assim para mim. Estou super orgulhoso de vocês, parabéns. Chegamos em casa, almoçamos, fomos fazer a nossa reunião, a gente faz uma reunião todo dia, depois do almoço, todo dia. Fazendo a nossa reuniãozinha, terminou, oramos, eu falei, mais uma vez eu queria dar parabéns para vocês, pelo testemunho de vocês, e falei. Aí o meu filho falou, pai, então acho que agora eu poderia ganhar um cavalo, né? Ele quer ganhar um cavalo, ele quer trocar o elogio que recebeu por um cavalo. Muito espertinho. Vamos lá, netinha. Comando unido. Na educação dos filhos, o que eu chamo de comando unido? O relacionamento marido-esposa é o relacionamento principal dentro da família.
O que acontece? Quando nasce o príncipe e a princesa, nós nos distanciamos, o casal, um do outro, para cuidar do bebê. É claro, né, o bebê precisa de cuidados, de higiene, de saúde, de alimentação, e o marmanjão já se vira. E aí nós nos afastamos um do outro para cuidar do bebê. A primeira brecha de rompimento que tem é essa. Não negligencie o seu papel de marido e o seu papel de esposa. Ontem, como eu falei muito com os maridos, hoje eu vou falar com as mulheres. Principalmente para vocês, viu, mulheres? Aleluia! Fala, Deus! Fala, Deus! Você não fazia aquela torta de frango e desenhava um coraçãozinho para ele? Não faz mais por quê? Ele não gosta mais de torta de frango? Pergunta para ele. Gosta. Tortinha de limão com desenhos? Parou de fazer por quê? Porque agora só faz papinha. Não, meu querido, cuide do seu marido. E namoro? Não dá mais tempo. Minha querida, não faça isso não. Namore com seu marido. Tenha tempo com ele. Seus filhos já estão grandinhos, têm 3 anos, 5 anos, que beleza. Deixe que eles vejam que vocês namoram. Namoram sentadinhos, viu? Abraçadinho ali no sofá. Mas deixe eles verem, que eles vejam essa presença do casal com um namorinho, conversando, como é que foi, como é que não foi, diariamente. A gente chama isso de tempo do sofá. Deixa que os seus filhos percebam que vocês têm o tempo do sofá. Dá licença, só papai e mamãe agora. Conversa, dá um beijinho, como é que foi o dia, como é que não foi, isso, aquilo, tá. Por que nós abandonamos isso? Por causa da paternidade centralizada nos filhos. Quando Deus fez, em quanto tempo Deus fez o mundo? 6 dias. No 7º ele descansou porque ele estava cansado, né? Não. Ele descansou porque não tinha mais nada para fazer. Deus não cansa. Ele completou no 6º dia, no 7º ele descansou porque não tinha mais o que fazer. Quantas crianças tinham lá? Quantas? Nenhuma criança. O mundo estava completo. Estava tudo pronto. A família estava completa. Então a família ela não é completa quando nasce um bebê, 2 bebês, 5 bebês. A família se forma quando você se casa. Casou-se. É unidade familiar diante de Deus e diante das leis civis. É uma unidade familiar. Tem um filho. Aumentou a família. 2 filhos, 18 filhos. Beleza. A família está enorme. Mas a família começa quando você se casa. Então, marido e esposa e marido, esposa principalmente. Volte a cuidar do seu marido. Volte a namorar, ter relacionamento a 2. Seus filhos já têm 10 anos, pode muito bem deixar com a titia e ir sair uma noite, passear, ir só no parque só os 2. E não vão passear para falar dos filhos, tá bom? Fala sobre vocês. Nossa, irmão, vocês vão ver que dificuldade que é. Às vezes saio com a minha esposa, não tem outro assunto, cara. É só os meninos, só as crianças. Não, fale do seu coração, fale do seu medo, dos seus planos frustrados, dos seus planos executados. Fale sobre você. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido. Netinha? Pai, o herói. Tarefa do papai. Ontem eu já falei muito com os pais, então eu queria que a mãe também pegasse um pouco disso aqui. Tem muitas mães que talvez não tenham marido em casa. Mas principalmente o pai. Quais são algumas tarefas do pai dentro de casa? Primeiro, cultivar um senso de identidade familiar. O que é isso? As crianças precisam saber quem é a nossa família. Às vezes a gente pergunta para os casais, essa semana em casa, pergunte para os seus filhos quem é a família dele. Aí, volto. Meu filho falou que a nossa família é o vovô, a vovó, tio Marcos da van, a tia Rosinha que é professora, o Rex, não sei quem. 18. Entra cachorro, entra o tio da van, a professora, tudo é família. Porque ele não tem esse senso de identidade familiar, de que é o papai e a mamãe
E os filhos? Tem dificuldades? Tem, porque eu moro no fundo da minha avó, no fundo de não sei quem, mas precisa cultivar um senso de identidade familiar, porque isso lá na frente, quando o coleguinha falar, para fazer parte desse grupo, você tem que matar alguém na rua, ou tem que injetar isso, tem que cheirar aquilo. Não, eu já faço parte de um grupo, já tenho uma identidade, eu já tenho uma família. Aliás, é muito bom pertencer a essa família. Não preciso cheirar, injetar, não preciso provar nada para ninguém, já tenho grupo. Agora, se ele cresce sem essa identidade, pode ser mais fácil de cair lá na frente. Responsável pela vida espiritual do lar é você, marido. Você, homem. Quero tirar essa tarefa do pastor, do seu líder, do seu discipulador. Vida espiritual dentro da sua casa és tu. Esse homem és tu. Tudo se resume se esse homem és tu ou não és tu, né? Davi. Natan chegou para ele e contou toda aquela historinha bonita. A ovelha, e Davi ficou muito macho e falou, esse homem é digno de morte. E Natan falou, esse homem és tu, Davi. Davi se arrependeu e transformou a vida dele. Lá na frente, Davi falou, eu vou fazer uma casa para Deus. Deus falou, esse homem não és tu, esse homem será o seu filho. Você tem que saber quando é você e quando não é você. Vida espiritual do seu lar, segredinho, é você. Você, homem, vida espiritual, não terceirize, não deixe para sua esposa, não deixe para o seu filho, não deixe para ninguém. Bata a mão no peito, chama a responsa e fala, a partir de hoje, nós vamos orar nessa casa, nós vamos ler a Bíblia. Mas eu não sei, leia do jeito que você sabe. Eu não sei ler, bota o seu filho para ler então. Faça um culto doméstico, chame a vida espiritual, não terceirize, não deixe, não negligencie. Irmãos, nós poderíamos passar o dia inteiro só falando desse ponto, sobre um culto doméstico. E eu vou passar, dia 28 desse mês, só falando sobre o culto doméstico para um grupo de homens lá na cidade americana. Culto doméstico, culto doméstico. Terceiro, demonstrar amor à sua esposa, constantemente. O melhor presente que você pode dar para o seu filho, demonstrar amor para a sua esposa. O mundo do seu filho é esse casal. Se o papai não ama a mamãe, o papai não é confiável. Vice-versa também funciona, viu? Se a mamãe não demonstra amor para o papai e vive falando mal do papai, mamãe não é confiável. Porque eu amo o papai, mamãe não ama, tem algo errado. Demonstre amor para a sua esposa. Respeitar o mundo particular do seu filho. O que é isso? Todos nós temos o mundo público, o mundo privado, que são algumas pessoas que conhecem, os coleguinhas, os primos, e tem um mundo particular. Esse mundo particular, ele não está aberto toda hora. Você não consegue penetrar em todo momento. Mas há momentos em que há uma janela do coração, em que o coraçãozinho abre e você não pode ficar de fora, tem que entrar. O cidadão que escreveu um livro, ele falou que certa noite foi botar a filha dele para dormir, como ele fazia toda noite, uma menina de 10 anos, tchau, né? Papai, o senhor me acha linda? E o pai percebeu, ele falou, opa, tem algo diferente. E aí ele entrou no coraçãozinho da criança e ministrou amor no coração dela. Ele logo sacou, aconteceu alguma coisa na escola, chamaram ela de feia, ela está em crise. Ele entrou, não fala, claro que você é linda, tchau, boa noite. Não, ela abriu. Quando o filho abre, entre o ministro e Jesus. Não fica dando sermão nessa hora, não. Dar liberdade ao seu filho fracassar. O meu filho pode fracassar, desde que se esforce no máximo. Aliás, eu quero mais o esforço dele do que o resultado, que é a nossa briga lá em casa. Ele não estuda e tira 10, não estuda e tira 10. E eu estou encafifado, negão, eu quero você, uma disciplina de estudo. Eu sento com ele e falo, com essa sua inteligência, com essa sua rapidez, se você associar isso, disciplina, você vai fazer a terra girar ao contrário, cara. Estuda mais, aumenta essa disciplina. Você tem competência, condições. Agora, se você negligenciar isso,
não introduzir disciplina na sua vida, não tem jeito. Você vai ser igual o papai mesmo, um cara mediano. Quer fazer a terra girar para o outro lado? Disciplina. Associe disciplina. Disciplina. Precisa ser o encorajador da família. Irmãos, isso aqui, como não tem ninguém aqui para contradizer, isso aqui eu faço belezinha. Como é bom estarmos aqui. Como é bom isso que Deus formou. Papai, mamãe, vocês. Nossa família é linda. Nossa família é maravilhosa. E fazemos coisas juntos. E as crianças estão pegando essas coisas. O caçula vira e mexe e fala, vamos almoçar fora? A gente mora no condomínio e tem umas árvores do lado, assim, coisa mais linda. Aí a gente cozinha o macarrão e vamos lá debaixo das árvores. Joga um lençolzão, ficamos lá. Não tem uma conversa sobre o espiritual, não tem nada. Às vezes fica falando de formiga, fica falando de nada a ver, mas estamos lá. E eles gostam disso, desse senso familiar, estamos juntos. É uma coisa deliciosa. Durante os nossos cultos familiares, uma vez por semana, é uma semana de abrir o coração. Até para a gente ver como é que está bullying na escola, como é que está isso, como é que está aquilo, o que está pegando, o que a gente quer participar. Se tem algum pedófilo rodeando, a gente não sabe. A gente nunca sabe, né? E aí a gente tem uma semana, uma reunião semanal, depois do nosso culto, só para isso. E o nosso filho caçula, ele ama esse momento. Os outros dois já, minha semana foi boa. Minha semana foi boa. Ele não, ele quer falar tudo. Achei bom porque o meu time ganhou lá no futebol. Ele pensa que ele é o Messi pequeno, o meu filho. Eu achei bom porque o meu time ganhou e não sei o quê. Eu achei bom daquele 10 que eu tirei. Eu achei legal isso, eu achei ruim aquilo. Ele quer estar com a família. Acham bom estar em família. Guardar reações frente ao entusiasmo. A sua voz, o seu gesto. Eu fazia uma hortaliça em casa. Agora a preguiça tomou conta e não tem mais a horta. Mas aí a gente cuidava da terra para plantar tomate, couve. A gente deu couve até os vizinhos cansarem de couve. 15 pés de couve dá couve para muita gente. Mas tudo, assim, um serviço que você podia fazer em 1 hora, gastamos a tarde inteira. Porque todo besorrinho eu tinha que ir lá ver. A minhoquinha eu tinha que ver, porque ele está descobrindo o mundo. Ele pensa, meu pai nunca viu essa minhoca. Meu pai nunca viu uma minhoca. Porque ele acabou de ver a minhoca. Então você tem que parar e ir lá ver a minhoca e dar vazão para essa criatividade dele. Menino, joga isso para lá. Não, dê chance dele ser criativo, dele se expressar. Pais precisam tocar no seu filho, tocar com a mão, com abraço, com beijo. Nós distanciamos, né? O filho é pequenininho, a gente carrega, vai crescendo, vai se distanciando. Pais, principalmente os pais, quando a sua filha chega a 12 anos, 13 anos, 14, que ela se transforma, ela era uma criança, uma princesinha, de repente o corpo dela se transforma no corpo de uma mulher. E aí nós pais, homens, que fazemos? A gente dá uma recuada, fala, não posso mais abraçar tanto, beijar tanto, colocar lá no colo, é uma mulher. E a gente tem um respeito com o corpo da nossa filha, que não precisa ter esse respeito, esse distanciamento. Na cabecinha da filha, como o corpo dela está transformando, e vem espinhas, e vem tantas coisas, e aí colegas na escola começam a falar umas coisas, e etc. Ela pensa, será que eu sou bonita? Será que eu sou adequada? Será que eu sou amada? Será que algum homem vai ver que eu sou bonita? Nesse momento, o pai dá um passo para trás. Ela fala, eu sou um monstro. Porque até o meu pai, que me segurava no colo, se distanciou. Pais, abraço e beijo. Filho é tudo igual, tudo do mesmo jeito. Só não tem jeito de ficar lutando, né, com a menina. Porque os meninos querem lutar o tempo inteiro para desespero das mães. Lute mesmo. Mas com as meninas não tem essa luta. Mas abraço e beijo é o tempo inteiro. Abraçar, beijar, abraçar e beijar. Não, minha filha já tem 18 anos. Dê beijo até ela cansar. Abraços e beijo, tudo. Não pare de tocar. Toque no seu filho. O pai deve construir seu relacionamento na verdade de Deus e não na sabedoria humana.
para mim esse é o ponto mais difícil, né? Porque nós fazemos cursos ou lemos livros e vemos exemplos e a gente pensa, já sei, é assim, e vai fazer. Meu querido, Jesus tem algo diferente para a sua família, sabia? Deus tem para a minha, tem para a sua, tem para ele. Diferente. Qual foi o assunto que Jesus repetiu no Novo Testamento? Nenhum. Ele encontrava com uma pessoa, batia um papo com ela. Encontrava com outro papo. Com outro papo. A pessoalidade. Cada um ele tratou diferente. Cada um tinha algo novo. Jesus tem algo novo para a sua família. Então não pegue métodos, não pegue, isso, aquilo, tal. Não, o que Jesus tem para a sua família? Busque em Deus. Deus, qual é a sua tarefa para nós? Eu não queria me deter muito nesse ponto. Todo mundo nasceu com uma consciência primária. Deus pôs um chip. Essa consciência primária, ela consegue julgar o que é certo e o que é errado, o bem e do mal. Todo mundo tem. Pode ser cachaceiro, pode ser traficante, pode ser bandido, pode ser crente, pode ser líder. Todo mundo tem essa consciência primária. Porém, essa consciência moral funciona como um almoxarifado. Então, o filho nasce em branco, com esse almoxarifado vazio. Como pais, nós vamos incutindo princípios na vida dos nossos filhos para dar lugar para a formação do seu caráter e personalidade. Obediência dos nossos filhos não é o lugar onde eu quero chegar. Obediência é o ponto de partida. Não, eu estou criando meu filho para ele ser obediente. Não, isso não. Obediente para quê? Filho tem que ser obediente em tudo. Quem aqui é solteiro e mora com o papai? Vocês têm vergonha disso? Levanta a mão, gente. Fala, graças a Deus. Isso, beleza. Filhos, a Bíblia diz em Efésios, em tudo obedecei a vossos pais. A Bíblia não fala, filhos, se o seu filho for crente, depois você pode ler lá, viu, Efésios 6. Se o seu pai for crente, obedeça. Se ele não for crente, não obedeça. Não fala. Filhos, obedecei a vossos pais. Então, minha tradução desse versículo aí, minha nota do tradutor. Se o seu pai não te mandar pecar, você tem que obedecê-lo. Seu pai fala, não, você não pode ler a Bíblia, você não pode orar. Aí ele está infringindo. Não, você tem que matar, você tem que roubar. Está mandando você pecar. Mas se ele não mandar, o resto que ele está mandando, você tem que obedecer. Não é para você comprar bicicleta. Isso é bíblico, antibíblico, o que é isso? Isso não tem nada a ver, isso não está na Bíblia. Ele não quer que você compre a bicicleta por causa de algum motivo. Ou para você economizar seu dinheiro, ou porque é perigoso, ou porque roubam muito bicicleta no seu bairro. Não compre. Mas meu pai não é crente. Não interessa. Não interessa. Então, obediência. O que é obediência? Está aqui, eu coloquei o conceito. Imediata, completa, na primeira vez, sem desafio e sem murmuração. Quem mora aqui com o pai, de novo, levanta a mão, quem é solteiro? É assim que você obedece, papai e mamãe? Ué, gente, continua com a mão levantada aí. Imediata, completa, na primeira vez, sem murmuração e sem desafios. Obedeça o seu pai dessa forma. O seu filho obedece a você o tanto que você está disposto que ele obedeça, sabia? Isso é real. A gente começa a ministrar os cursos e o pai fala, não, mas o meu filho não obedece. Me conta só uma historinha. Aí ele conta a historinha. Eu vou até contar uma historinha para vocês. Quando eu quero que meu filho vai tomar banho às 8, 7 horas eu começo. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Vai tomar banho. E a gente fica nessa guerra por 1 hora, até que eu canso e falo mais alto e ele vai tomar banho. Falei, que dificuldade. Você está perdendo tempo. Como eu devo fazer? Simples. Mas ele tem 6 anos. Olhe nos olhos dele e diga,
vá tomar banho. Ele ouviu, viu, entendeu, português claro? Beleza. Se ele não foi, pegue o chinelinho ou uma varinha. A Bíblia fala de vara o tempo todo, porque naquela época não existia havaianas, viu? Pode usar havaianas também. Por que vara? Vara é flexível, é maleável, ela não corta o músculo, ela vai machucar. Daqui 2 dias está tudo novinho de novo, esperando outra vara. Então, vara é bíblico, é de Deus, etc. Vai lá, acho que é Hebreus 11. Deus disciplina a quem ama. Se ele não te disciplina, é porque ele não ama. Então, o pai que não ama, não disciplina. O pai que ama, usa varinha, usa chinelo. Pega o chinelinho, se ele não for, vá até ele, pegue na mãozinha dele, tem um lugarzinho que Deus fez, que é para a vara. Chama glúteos. São 2 músculos bonitos, bumbuns. Sapeca e bota ele no chuveiro. Se ele chorar e fizer escândalo, sapeca mais. Porque ele está levando a primeira sapecada pela desobediência. A segunda, por causa do escândalo que ele está fazendo. Tá bom. Semana seguinte volta esse casal. Como nós perdemos tempo? Cara, funciona. Eu sei que funciona. Como foi? Vai tomar banho. Não foi. Passou 5 minutinhos, pegou o chinelo e veio. O menino olhou. A senhora não vai contar até 10 hoje não? Deu uma volta nela, correu e foi no banheiro. Porque ela ficava, vai tomar banho, vai tomar banho. Vou contar até 10. Ia até 9. 9.1, 9.2. Gente, que desespero de vida é esse? No outro dia, que naquele dia ela pegou, no outro dia, vá tomar banho, na hora. Falei, só que pegou o chinelo, use. Não pega porque vai ficar a mesma história do 1, 2, 10, pegar o chinelo e tal. Ele fica esperando essas etapas, esperando você gritar, arraiar. Pegue e use. Pá, pá, pá. Estabeleci uma lei para ela. 3 está de bom tamanho. Com coragem. Não machuca não, mas para doer. Para doer. Pronto, sarou o menino. Eu falo em casa que vara é cotonete. Você fala, não escuta, fala, não escuta. Você pega a vara, limpa na hora. Responde. Pega o cotonete lá para a gente abrir o seu ouvido. Meu filho tinha uns 8 meses, engateando pela casa. Pá, ele com a irmã. Fez coisa que eu não devia. Negão, vá lá no meu quarto, traga o chinelo aqui que o papai vai ter que acertar a sua poupança. Ele ia lá, voltava com o chinelo, apanhava. Pode guardar o chinelo, por favor. Voltava o chinelo. Precisa apanhar mais não, mas tem que conversar. Ele tem 13 anos. Sexta-feira, hein? Estava lá no meu quarto, até arrumando umas coisas para vir para cá. Chamei ele lá. Eu vi uma cena que eu não gostei. Não é nada estrambólico, mas toda coisinha que está fora, ô irmãos, fica chato em casa, porque eu peguei a tarefa de ser pai. Outro dia eu estava num grupo lá, em Sorocaba, que a gente tem os irmãos da Impacto, né, que a gente reúne todo mês, passamos 2 dias juntos. E aí estávamos decidindo um seminário que queríamos ministrar. E aí eu ia falar sobre família, queriam que eu falasse. Falei, não, eu quero falar sobre família. E aí a gente estava falando de pai, eu falei, porque eu sou um bom pai. Eu sou um marido mais ou menos, um empresário muito ruinzinho, um amigo meia boca, tudo. Mas pai eu sou bom. E eu quero falar sobre pai. E eu peguei a tarefa de ser pai. E lá atrás, quando as crianças tinham 2 aninhos, um falou para o outro, chato. O quê? Chato? Venha cá, senta aqui. 1 hora de conversa. Que chatice, hein? Chato é meu pai, isso assim. Beleza, uns meses depois, chato de novo. O quê? Conversa, chato. Sua irmã é filha de Deus, ela é preciosa, ela faz parte da nossa família, não pode falar chato. Não fala mais. Quantas vezes tive que apartar porque um estava batendo no outro? Nunca. Xingou o outro? Nunca. Porque lá atrás, aprendeu a falar, falou chato, doeu. Para mim dói. Menosprezar o outro, desqualificar o outro, menosprezar o outro,
Tirar o outro, dói. Uma batalha agora, porque os dois já se acham e o outro tem 10 anos. Aí o outro está descobrindo, não descobre mais minhoquinha, né? Mas uma coisa da escola, o outro, e os outros já cansados de saber. Segura a sua onda aí. Dê chance dele se expressar. Você já sabe, mas ele não sabe. Ele descobriu agora. Com você pensa que foi diferente? Eu tive que ficar sendo surpreendido com as suas coisas também. Então dê chance, viu? Irmãos aí que tem irmãos menorzinhos, dê chance dele crescer. Erros de alguns pais. Pai ameaçador e repetitivo, que é esse aí. Se você não for, eu vou pegar o chinelo. Se não sei o quê, o bicho vem te pegar. Tem o homem do saco. Isso, irmãos, ele vai ter mais medo da vara do que do homem do saco, o bicho 7 cabeças, a mula sem cabeça. Pega a vara. Pare de ser repetitivo e de ameaçar a criança. Pai que suborna. Se você se comportar, aí eu te dou uma bala. Se você se comportar, eu te dou um chiclete. Deus faz isso com a gente? Não. Deus espera a nossa obediência. Depois ele vai dar os privilégios. Mas obediência não é negociável. Obediência é obediência. Se você ficar subornando, comprando o bom comportamento do seu filho, você vai à falência. Não vai. Vai. Eu vou te mostrar que vai. Seu filho tem 2 aninhos, nós vamos lá na casa da vovó, se você se comportar, eu vou te dar uma balinha depois. Beleza. Ele se comporta e ganha balinha. Aí quando ele estiver na próxima viagem, ele precisa de 2 balinhas. Uma não. 5. Não, pai, negocia, deixa por 3, deixa por 4. Aí ele cresce um pouquinho mais, é uma caixa de bombom. Ele cresce mais, é um iPhone. E é um não sei o quê. Você vai à falência se você comprar o comportamento do seu filho. O comportamento dele exigido é esse. Seja claro. Pá. Negociando em conflito. No meio da batalha. O caos foi formado. Aí você quer negociar ali agora? Não. A regra tem que ser estabelecida anteriormente ao fato. Um conflito. A gente sabe disso, relacionamento marido e esposa. Quando está naquela nhaca, assim, aqueles dias, não dá para conversar. Não dá para você estabelecer um padrão agora. Espera a poeira baixar, beleza, ponto. Então, agora que estamos bem, sorridentes, de bem, não estamos de mar, não estamos de mar um com o outro, estamos de bem, vamos conversar sobre o assunto. Então, negociar em conflito, sem chance. Então, se você instrui o seu filho, e isso exige dele uma resposta, espere a resposta. Vá colocar o lixo fora. Qual parte aí que a criança não entendeu? Pergunta para ele, negão, tem algum problema? Quer que eu fale em russo? Colocar o lixo para fora. Não dói, não mata, alguém tem que pôr, estamos em família. Um faz isso, outro faz isso, outro faz isso, e você põe o lixo para fora. Não tem problema, não tem dificuldade nisso. Nunca dê uma ordem, a não ser que você queira que ela realmente seja obedecida. Nunca. Eu quero que você jogue isso fora, ou eu quero que você não sei o quê. E você não vai ter pulso para exigir essa obediência, fique quieto. Você está ensinando desobediência. Quer resposta, quer obediência? Exige obediência. Não quer, se cale. Deixa fazer. Deixa fazer. Quando uma criança desobedece continuamente, ela está em pecado. Quando os pais reforçam essa desobediência, eles pecam. Eu que estou inventando isso aí, viu, na minha religião. Se o filho pecou, desobedeceu, ele está em pecado. Ele continuamente desobedece, você como pai está em pecado. Está permitindo. Irmãos, é muito séria essa questão de educar filhos. Na Bíblia, nós não temos bons exemplos de pais. Se você for ver o próprio Davi, assim, tudo o que aconteceu com os filhos dele, por causa de exemplos dele. Eli é o caso mais clássico. Deus falou, você está honrando mais os seus filhos do que a mim. O que Eli fez? Foi chamou os filhos e deu uma dura nos filhos. Falou, olha, negada, vocês estão fazendo coisa errada. Não pode fazer isso aqui.
na mesma página da Bíblia, assim, Deus fala, você está fora, porque você honrou mais a eles do que a mim. O Eli repreendeu, e Deus veio e deu outra dura no Eli. Por quê? Dá-se a entender de que a dura de Eli não foi suficiente, não foi adequada, não foi a que Deus esperava. Precisamos andar nos caminhos de Deus, e é assim, assim, assado. Precisamos ter essa constância naquilo que nós queremos, onde queremos chegar. Alguns exemplos de pais na Bíblia, eu suponho que são os pais ocultos. Por exemplo, o pai de Daniel. Passou um filme na TV, outro dia, um cidadão que já era separado da esposa e tinha uma filha, e essa filha queria passear, acho que na França ou na Inglaterra, nos Estados Unidos que eles moravam, e aí a menina queria passear. Deixa pela França, eu acho que é França. E aí o pai ficou relutante, porque o pai trabalhava no negócio do governo, de não sei o quê, já estava aposentado, mas ele estava com medo. Deixou a filha aí. Aí o pai pegou e deu um celular para ela. Chegando lá, você me liga. Não sei o quê, você... Busca Implacável, esse filme mesmo. Aí a menina chegou lá, tal. Eu sei que uma determinada cena, no início do filme, a menina falando com o pai, de dentro do apartamento, e ela viu uns caras entrando no apartamento e pegando as colegas dela. E o filme diz, e ela, pai, entraram aqui. Ah, então isso, então aquilo. O pai pegou e falou, preste atenção, os próximos 20 segundos serão cruciais. Esconde-se num quarto, debaixo da cama, me passe todas as informações. Eles vão te pegar e eles vão te levar. O pai sabia. Ele falou, os próximos 20 segundos, me dê tudo. E a menina foi, tem isso, tem uma tatuagem, não sei o quê, tá. Aí puxaram ela debaixo da cama, tal. O cara foi, na hora H, no final do filme, a moça foi vendida como prostituta virgem, né? E não sei o quê, o cara conseguiu resgatar a filha. Por quê? Porque lá atrás ele falou, preste atenção nas instruções que eu vou te dar. E o pai foi dando as instruções para ela em questão de segundos. E aquilo salvou a vida dela. Então, o pai de Daniel, eu acho que ele fez do mesmo jeito. Daniel, os caras estão vindo aqui, vão nos levar tudo. Né? Tudo como escravo. Preste atenção nos caminhos de Deus. Pá. Beleza, Daniel, quando foi levado ao palácio, ele chegou lá já sabendo. Ele tinha instruções, ele era um garoto. Não foi um anjo que desceu lá e falou para Daniel, não, eu acho, a minha tradução. Foi o pai dele que falou lá para ele lá atrás, olha, preste atenção no que eu vou te falar. Estamos sendo levados cativos. Faça assim, assado. Daniel foi e fez, pá. Moisés, mesma forma. Moisés foi criado pela mãe, e depois quando foi levado lá para o palácio, assim, como é que pode viver? A Bíblia fala que foram 12 anos? Não, eu não vou falar mentira então, mas Moisés foi levado garoto para o palácio. Ele ficou com a mãe dele verdadeira até um certo tempo, não sei porque eu tenho na minha mente que é 12 anos, mas ele ficou um tempo com a mãe e depois foi levado para o palácio. E o coração dele ardia pelo povo dele. Alguém o instruiu lá atrás de que Deus amava aquele povo. E ele foi lá, tudo, e matou o cara, e aquilo desenrolou a vida dele, teve que correr embora. Alguém incutiu. Você está incutindo o que no seu filho? Para ele ser um bom profissional? Um cristão mediano? Injete fé no coração dele, para que ele seja um grande homem de Deus. Disciplina, treinar o coração, um relacionamento contínuo entre pai e filho. Quando a gente fala de disciplina, daí que vem a palavra também discípulo, que é alguém que está continuamente aprendendo. Por que Jesus não fez os discípulos em um dia, em uma semana, em uma pregação? Não, ele teve que caminhar com essas pessoas, caminhar, fazendo discípulos, formando discípulos,
num processo contínuo. Então, disciplinar o seu filho não é pegar a vara e usar a vara. Isso faz parte de todo o processo de disciplina. Mas disciplinar o filho é torná-lo discípulo. Vou fazer do meu filho um discípulo. Um discípulo seu? Pode ser. Tem problema ser discípulo seu, não. Depois você faz igual João. É ele. A ele seguiu. E João pegou os discípulos e mandou os discípulos embora para seguir outra pessoa. Então, faça do seu filho seu discípulo. Como é que faz isso? Ensinando continuamente, em todos os momentos, em todos os momentos. À tarde nós vamos ler o trecho de Deuteronômio que fala isso, mas em todos os momentos, ensinando, ensinando, ensinando. Esses dias um rapaz, um grupo lá comigo, eu estou dando um estudo bíblico para 10 homens que fizeram cursos comigo de homens, não têm conhecimento bíblico, não vão na igreja, e pediram, eu falei, então eu vou dar um curso, estudo panorâmico da Bíblia. Então estamos passando uma geral na Bíblia. Um cara olhou para mim e falou, rapaz, porque eu contei um episódio que eu vou contar para vocês, ele falou, deve ser muito chato ser seu filho, cara. Eu falei, deve ser mesmo. Peguei o meu filho, fui levá-lo numa cidade próxima, um campeonato de tênis pela Federação Paulista de Tênis, estava indo. No caminho eu falei, filho, eu tenho percebido, e comecei a conversar com ele. Deus te deu dons e talentos para serem usados no reino de Deus. E como pai, como homem de Deus, eu sei que Deus te deu o dom da comunicação. Desde bebê, você se comunica, você fala, e você tem negligenciado, você tem menosprezado isso que Deus te deu. Você está apático, cara. Você está aí, parece um garotão. Não deixe isso cair, não. Pega o que Deus te deu, injete conhecimento, fé e cresça. Ajude outras pessoas. E fui, todo o caminho. Beleza, chegou lá, ele jogou o tênis, tal, quis assistir uma outra partida de um colega, vamos embora. Entramos no carro, pegamos a pista, falei, voltando ao assunto, e fui de novo, porque Deus colocou coisas nele, características nele, e como pai, como homem de Deus na vida dele, como discipulador dele, o que o discipulador faz, o treinador faz? Ele desenvolve aquilo que tem de melhor na pessoa. Como que eu posso ser o técnico do Flamengo? Não, do Vasco, do Flamengo, e pegar a pessoa e colocar ele tudo nas posições erradas. Se o cara é muito bom aqui é que ele vai ficar. Não adianta eu pegar o Rogério Ceni e colocar ele para ser atacante, só porque ele faz um gol ou outro. Não, ele é bom lá. E você com seu filho? Qual é a característica dele? O que Deus colocou nele? Qual o dom que Deus deu para a vida dele? Você, como discipulador, precisa ajudar a desenvolver esse dom. Quem disciplina mais, ensina mais, esse disciplina mais é ensina mais, passa mais tempo fazendo dele um discípulo, corrige menos. Claro. Filho, é assim, assim, assado. Daqui meia hora, olha, é assim, assim, assado. E vai, pá. Você vai corrigir menos, porque ele vai acertar muito mais. Muito mais. Pode ir embora, deixa eu só falar um pouco desse palavras positivas. Restringimos o errado, presta atenção nessa frase, e não promovemos o correto. Devemos nos reeducar para comunicarmos positivamente. Como pais, a gente tem um péssimo hábito de ficar o dia inteiro. Não. Não isso, não aquilo, não isso, não aquilo, não isso, não aquilo, não isso, não. Chega uma hora que o seu filho vai olhar e falar, então, o que eu preciso exatamente fazer? Porque tudo é não. Eu vou me engessar e ficar parado aqui no canto da sala. O que eu preciso fazer? Então, reeducarmos para falarmos positivamente você precisa fazer isso, você deve fazer aquilo, você tem talento para isso, você foi chamado para aquilo outro. Desenvolver nele um prazer em obedecer à lei de Deus.
em executar aquilo que Deus chamou para fazer. Agora, se meu discurso todo é não, 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 o que ele será? Não. O que eu tenho que fazer? Não sei. Tenho que esperar alguém vir me falar o que eu tenho para fazer. Não. Já ouviu a história do carinha que estava se aposentando? Ele trabalhava na estação de ferro aqui do Rio de Janeiro. Aí 40 anos depois ele estava se aposentando, aí chegou um garoto novo lá, ele deu uma marretinha para o menino e falou, olha, quando o trem encostar, você bate a marretinha em todas as rodinhas, até o último vagão e volta do lado de lá batendo. E por que eu vou fazer isso mesmo, senhor? O cara falou, negão, eu fiquei aqui 40 anos fazendo isso, não sei até hoje, você quer aprender isso no primeiro dia? Então, exatamente o que ele vai ter que fazer? Ensine ao seu filho o que ele tem que fazer, não só o que ele não tem que fazer. Capite? Você vai fazer isso? Então, boa. Vamos embora, netinha. Volte, só para eu falar essa... Não, mais uma. Recompensas ali embaixo. Eu coloquei aí só para dar um alertazinho. Eu falei lá atrás que comportamento não se compra. Ponto. Posso recompensar o meu filho? Pode. Não para comparar o comportamento dele. Principalmente em conquistas. Então, ele está tentando aprender a andar de bicicleta. Pegou a bicicletinha do primo e está andando, com as rodinhas de apoio. Tá. Aí, de repente, ele consegue andar na bicicleta, sem as rodinhas de apoio. Eu vou te presentear com uma bicicleta, porque você conseguiu andar sem rodinha. É uma recompensa de um esforço, isso não tem a ver com comportamento. Aprender a andar de bicicleta não é amoral, não é moral, não é imoral, não é bíblico, não é antibíblico. Isso é desenvolvimento motor. Precisamos ajudar a desenvolver motoramente os nossos filhos. Claro, pode ter recompensas? Pode. Recompensa no desenvolvimento. Fecha parênteses. Uma casquinha de ovos nessa conversa de recompensa. Eu uso muito com as notas da escola. Vou na reunião, ouço todas as professoras falar dos meus filhos, beleza. Chego em casa, olha, vocês foram muito jóia, boletim está aqui, muito bom, noite de pizza para a família. Beleza. A gente sai naquela semana, vamos numa pizzaria, e a gente come uma pizza. Aquilo é um momento porque é uma recompensa para eles. Então, nós temos uma noite de família porque eles foram bons alunos. Por isso que o meu filho depois queria pedir o cavalo, entendeu? Porque a professora falou, nossa, o seu filho não sei o quê. E aí eu cheguei, falei, agradeci e tal. Ele falou, opa, então agora eu posso ganhar o cavalo. Está vendo como o negócio é muito sutil? Assim, opa, então eu preciso de um prêmio porque eu fui jóia. Então é muito melindroso. Eu só quis falar, se você tem essa atitude de recompensá-lo e não comprá-lo, é válida, é aceitável. Punição é a retribuição adequada a uma transgressão. O tipo de correção depende da presença ou ausência de um motivo maligno. A gente chama isso de estultícia. Quando o filho desobedece, de boa, você deu a ordem, ele não acata e desobedece, ele está em desobediência, ele está afrontando a sua ordem. Isso é diferente de uma criancice. Então, o que é criancice? Os meus filhinhos, quando tinham uns 2 anos de idade, eles descobriram um tubo de talco. E acharam bonito esparramar talco pelo quarto. E eu acho que na ideia deles, eles pensaram, nossa, papai nunca soube disso. E pintaram o quarto, ficou lindo aquele negócio. Chegamos lá no quarto, o quarto estava daquele jeito. Apanhar na poupança? Não. Porque eles não afrontaram, eles não desobedeceram, eles estão descobrindo. Isso é uma criancice, é uma infantilidade. É claro, se fosse a 14ª vez, negão, vai ter consequência. Foi a primeira vez. O que fizemos? Tiramos fotos, e armazenamos isso. É diferente de falar, vá lá,
trabalhar na minha vinha? Não, não vou. Aí afronta. Então precisa de punição. Precisa de punição severa. Punição com dor e com vara. O senso, a punição deve se ajustar ao delito. O senso de justiça de uma criança é estabelecido pela punição e não pelas recompensas. Seu filho será justo da maneira como ele é punido, não pela maneira como ele é recompensado. Então, se o seu filho xinga a irmãzinha dele, e você fala, vai ficar 5 minutos no cantinho. Tá. Depois o seu filho pega a bicicleta, vai guardar a bicicleta e dá uma arranhada no seu carro. Vara. Aí o que ele entende? O carro tem mais valor do que a minha irmã. Na hora. Isso é matemático para o seu filho. Xingar a minha irmã, compensa. 5 minutos de cantinho, não tem problema. Riscar o carro, não vale. Punição inadequada. Então, o senso de justiça vem da punição. Certinho? Está entendendo? Podemos continuar? Então, vamos embora. Crianças, pode ir embora. Ali atrás eu falei um pouco, eu escrevi de privilégios, que a gente usa muito cortar privilégios. Voltando no caso da bicicleta. Então, se a criança usa a bicicleta e deixa no lugar errado, deixa no lugar errado, perdeu o privilégio de andar por bicicleta. 2 dias, uma semana, dependendo da idade da criança, 2 dias sem bike. Você não tem o cuidado suficiente com a sua bicicleta, com a sua bola, com o seu aparelho, com o seu... Corta privilégios. É uma boa maneira de aprender a responsabilidade com aquilo que ela está fazendo. Dor. Se a dor não vem natural, você precisa infligir uma dor quando a criança ofende uma lei, quando ela é infratora de uma lei. E a dor, presta atenção, tem que ser maior do que o prazer pelo pecado. Você tem uma rodovia muito boa, e aí tem lá, limite de velocidade, 100 km por hora. E você tem um baita de um carrão potente, e a pista está bonitona, vou rodar 150 por hora. Então, mas rodar 150 por hora é uma multa acima de 20% e ela custa, sei lá, R$300. Aí, num trajeto curto aí, de 50, 100 quilômetros, tem 7 pardais. Aí você vai tomar 5 dessas multas, vai pagar R$1.500. Vale a pena? Ah, não vale. Deixa eu ir a 110. Agora, se a multa fosse R$1, toda multa que você passasse lá é R$1. Você pega o carrão lá, um Porsche, não sei o que, você fala, vamos experimentar. Mas tem 7 radares. O quê? 7. A gente ia voar na pista. Mas como a dor vai ser maior, então eu tiro o pé. Se fosse R$1, valeria a pena. Então, se o seu filho sabe que ele comete tal infração e a dor é leve, vale a pena. Valeu a pena. Mas você está de bom tamanho. Quer pecar, negão? Tá bom. A dor vai doer mais. Belezinha? Tempo de reflexão. A gente usa muito tempo de reflexão quando a criança cometeu alguma coisa, né? Lá em casa a gente faz o contrário. Quando eu estou vendo que estão brincando lá, e tem um deles, sempre é um deles, que ele está com os ânimos mais exaltados, e a brincadeira dele já está colocando os outros em perigo. Ele não fez nada de errado, mas ele está acima da média. Vem cá um pouquinho. Senta um pouquinho aqui do meu lado. Ele já sabe que ele não fez nada de errado, ele já sabe que ele está excedendo, e que isso é só um tranquilizante para ele voltar mais calmo para a brincadeira. Até bata um papo com ele, se estiver perto de mim. Não, só para você baixar um pouco a bola. Fica ali 3 minutos, 5 minutos. Se recompôs, respirou, contou até 10, pode voltar a brincar. Cuidado com os demais. Então, isso é um tempo de reflexão. Consequência física, você sempre deve considerar a dignidade da criança.
Você não precisa quebrar a criança, você precisa quebrar a vontade da criança, o prazer dela em cometer pecado. Então eu tenho que considerar a dignidade. Eu não preciso xingar a criança quando eu uso vara, eu não preciso falar palavras que vão diminuir a criança, nada disso. Quando Adão pecou, Deus não o rebaixou a um ser inferior, não. Teve as consequências gravíssimas, mas Adão não foi rebaixado a um segundo escalão, a um ser humano de segunda classe agora. Não. Deus conversou com ele, teve as consequências, ele continuou sendo homem, continuou sendo a pessoa que Deus o chamou para ser. É claro que agora fora do jardim, consequências, né, já ia ter que puxar a enxada, ia ter que trabalhar. Certinho? Os pais que treinam a obediência a primeira vez usam mais a vara nos primeiros anos e não usam a vara subjetivamente. Então, o uso da vara não pode ser de acordo com o seu capricho. Ah, está nervoso, usa, não está nervoso, não usa. Não, a vara é para a infração cometida, não é do seu estado de espírito. Ah, ele xingou a vovó. É vara. É vara. Tem que respeitar a vovó. Ah, xingou a vovó. Não, mas hoje eu estou de boa. O Flamengo ganhou, pode xingar. Não, não é no seu estado de espírito. Isso é subjetivamente. Tem que ter uma constância. Ah, eu já sei que quando é isso é vara. Beleza. Pronto, regra estabelecida. Com o seu humor bom ou não. Eu não falei para vocês que brincando com as crianças. Vai lá pegar o chinelo para você tomar uma chineladinha na poupança. Estou brincando, eu não estou irritado, não estou me descabelando. Não dei risada não, viu? Na época eu tinha cabelo. Então não estou me descabelando, mas varinha na poupança. Pode voltar, vamos voltar a brincar. Certinho? Se você treina na primeira vez, a obediência na primeira vez, vai usar menos a vara? Vai. Com certeza, porque o filho, ele cria hábitos de obediência. E se a regra está clara, beleza. Ele sabe. Pisou fora, vara. Ah, esse aqui está o castigo, esse aqui está o castigo, tal, ele já sabe. Correção física e punição não são palavras intercambiáveis. Correção física é pegar a varinha e esquentar o glúteo dele. Punição pode ser de várias outras formas. Perda de privilégios, pode ter o tempo de reflexão? Pode. Pode punir de várias formas. Correção física é uma forma de punição. Por que a correção física falha às vezes? Os pais usam o instrumento errado. Então a gente gosta de dizer para o pai não usar um instrumento duro, uma ripinha, uma colher de pau, só porque a gente acha, viu? Isso não está escrito na Bíblia não, mas a Bíblia fala vara, 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 vara. Então, vara porque ela é flexível, então ela bate e continua o trajeto dela, né? O objeto duro já é mais complicadinho, então, instrumento errado. Outras vezes usa a própria mão. Aconselhamos a não usar a mão, usar a vara. A mão você usa para outras coisas, para abraçar, para puxar, para fazer carinho. Ah, mas usou a mão, tudo bem. Não tenho pontos bíblicos para defender isso não, tá bom? Só aquilo que a gente acha. Use um instrumento flexível. Não bata o suficiente para que a dor prevaleça sobre o prazer da desobediência. Aquilo que eu falei, que a dor tem que ser maior do que o prazer pelo pecado. Falam demais, esperando convencer o filho pela lógica. Muito. Você vai pegar a vara para usar? Não tem discurso. Diga, você vai apanhar por causa disso, disso e disso. Pá, pá, pá. Cansou o braço, parou. Espera, não precisa fazer escândalo não. Continuo te amando, sou o seu pai, beleza. Vamos embora. Sermão na hora da vara não funciona. Ele não ouve, gente. Ele só quer apanhar e se livrar disso logo. Bata logo e libera a criança. Ficar dando sermão nessa hora não cola. Agem de forma inconsistente. A mesma infração
Tem hora que é punido, tem hora que não é punido. Tem hora que é punido, isso é o que mais cansa. Isso perturba o raciocínio da criança. Ser pai, ser mãe, custa caro. Se você quiser criar homens bomba, custa caro. Não depende do seu humor, não depende se você quer ou não quer. Essa infração tem penalidade, essa infração não tem penalidade. Meu filho pode errar, meu filho não pode errar. Desobedeceu, tem que analisar o contexto. Você tem que analisar o contexto sempre. Teve um outro filme, que eu não me lembro o nome, vamos ver se vocês se lembram. Uma cidadã, ela fazia parte da proteção do presidente americano. Aquele grupo de pessoas que ficam do lado dele para proteger o guarda-costas do americano. E aí levaram o presidente, parece que numa chácara, não sei aonde, e aí lá era uma emboscada e estavam atirando, metralhando tudo. Ela pegou o presidente, correu para dentro do carro, e aí falando com os carinha pelo rádio, metralharam tudo, estão jogando bomba, onde você está? Estou dentro do carro, permaneça no carro. Não posso ficar no carro, fique no carro. Ela, não vou ficar, estão metralhando. Tirou o presidente dentro do carro, foi para uma moita, para não sei para onde, jogaram uma bomba no carro, o carro pegou fogo. Ela salvou a vida do presidente, desobedeceu e salvou a vida do presidente. Naquele mesmo dia, ela foi destituída do cargo dela porque ela desobedeceu. É uma gonorância muito grande, né? Ela salvou a vida do cara, mas desobedeceu o chefão. Então, fora. Mas, fazendo uma conta matemática, é melhor ela ser destituída do cargo do que ficar virando carvão dentro do carro lá, né? Então, ela está no lucro ainda. Mas, como pai, eu posso fazer da mesma forma. Dou uma regra. Aí lá na frente a criança analisa e fala, mas nesse momento, por causa dessa circunstância, eu preciso fazer isso. Fez de uma forma inteligente. Então não puna, não tire ele do cargo de seu filho, não. Permaneça ele no cargo. Vamos embora. Bora que o tempo urge. Paternidade dentro e fora do funil. Vou parar por aqui, porque o meu tempo só tem mais 5 minutos. Paternidade dentro e fora do funil. O que é isso? Eu sento as pessoas na minha sala, quando eu quero falar sobre isso, aí eu conto uma historinha da carochinha. Falo, então, eu fiz um mestrado lá na Unicamp, e nesse mestrado eu desenvolvi uma nova técnica de usar o funil. Aí eu pego um funil, ponho o funil de ponta cabeça, né? Que é aquela parte mais fina para cima, a parte mais aberta para baixo, para tentar encher uma garrafa. Então eu faço uma bagunça lá, porque o funil tem que ser usado na posição correta. Para eles gravarem, eu quero que você grave isso também, os primeiros anos da criança são a parte de baixo do funil. É tudo muito restrito, é tudo muito não. É tudo você que dirige. Não, não, sim, não, tudo ali, fechadinho, o funil fechadinho. À medida que a criança vai ganhando responsabilidade, ela vai ganhando também liberdade para tomar decisões. Então, a minha filha, por exemplo, hoje, eu nunca, já tem anos que eu não falo para ela ir estudar. Na verdade, eu falo o contrário, para ela parar de estudar. Vai andar um pouco. Então, ela ganha responsabilidade e ela ganha liberdade. Isso é muito simples. É muito simples. Acontece que, como pais, eu formo um cano de embaixo até em cima e nunca dou a liberdade para o meu filho ter a responsabilidade dele. Isso é horroroso. O nosso alvo é que ele seja responsável, não obediente. Então, que ele tome decisões corretas e vá crescendo. Então, para você como pai, libere o seu filho. Se ele, então, para os meninos não chegarem em casa, você viu? Falou que é para liberar. Se tiver responsabilidade. Sabe usar a internet? Usa. Fica usando para porcariada? Não usa. Já tem 19 anos que quer dirigir? Pode dirigir. Não tem consciência para dirigir? Não vai dirigir. Agora, tem responsabilidade? Faça. Dê a chance. Deus nos abençoe. Meu horário acabou. De noite a gente conversa um pouco mais. Para todo mundo.
Como eu falei no início, não é uma pregação muito eloquente, eu queria passar princípios para a educação dos filhos, como uma aula, e que a gente saia daqui com pontos práticos, né? O cristianismo não tem sentido se ele não me jogar para a vida prática. Foram para João, falaram, o que eu tenho que fazer? E para cada um ele falou o que tinha que fazer. Eu sou soldado, contente-se com o seu saldo, com o seu salário, não dê testemunha falsa. E eu, faça isso, isso, aquilo. Para todo mundo, ele tinha orientações práticas. Então hoje, essa manhã, foi um momento de orientações práticas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo momento, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Obrigado, apóstolo. Nós temos alguns avisos para fazer para vocês. Seguinte, próxima quinta-feira, nós temos aí a nossa primeira reunião de quinta-feira do mês. E nós queremos dar algumas instruções aqui para os nossos líderes, pelo seguinte: nós vamos ter aqui a presença do pastor Gumer, que é um pastor da Igreja da Paz de São Paulo, Barueri, uma igreja muito próspera, naturalmente, espiritualmente. É uma igreja hoje com mais de 4.000 membros dentro da visão do MDA. E ele vem aqui ministrar, não só para líderes, né? Se nós sonhamos com um crescimento também de qualidade e quantidade, nós devemos desafiar todos os nossos grupos familiares para estarem presentes. Pastor Gumer esteve aqui em Cabo Frio, na nossa conferência lá com o pastor Ralph. Foi muito bom, o pessoal gostou demais. Então, próxima quinta-feira, nós vamos ter esse serviço. E já confirmado mais de 22 igrejas na figura dos pastores. Alguns pastores desses me ligaram dizendo que vão trazer caravanas para cá, pelo menos 2 caravanas, 2 ônibus virão para cá. E nós pedimos aos nossos membros da igreja que cheguem um pouquinho mais cedo, tendo em vista a nossa expectativa de superlotação desse lugar. E talvez haja necessidade da gente colocar o telão para funcionar na outra sala. Então, nós queremos deixar esse aviso. Outra coisa muito importante que a gente tem observado é que deu certo a nossa primeira experiência dos nossos pastores aqui e supervisores ajudarem os novos pastores que estão andando na visão da MDA. Então, nós queríamos recomendar a todos os nossos pastores, supervisores, que terminando a reunião aqui, fossem imediatamente para outro salão, tá? Porque são vários pastores novos que vêm para essa reunião e eles querem aprender. A gente tem usado essa reunião após a reunião da ministração da palavra para ter essa comunhão, ensinar, ajudar, informar como é que se entra na associação, como é que a pessoa pode ter os benefícios da visão do MDA, uma vez que a gente tem essa responsabilidade aqui no Rio de Janeiro. Então, queríamos que você não ficasse preso a pessoas que você tem que discipular, que tem que ajudar, que tem que aconselhar, porque a gente tem tido essa responsabilidade de ajudar os novos pastores. Se você tiver que discipular, nos avise rapidamente, porque nós precisamos dar atenção a esses pastores também, tá bom? Então, quinta-feira, nós estamos aí. Novembro, nós vamos ter seminário, que começa quinta e vai até domingo. Quem vem? Pastor Odilon Vergara, ele é líder de uma igreja muito grande em Curitiba, ele já ministrou em Cabo Frio várias vezes, e nós ligamos para ele, fizemos esse apelo, e ele vem. Para você ter uma ideia, até banco tem dentro dessa igreja em Curitiba,
que é liderada pelo pastor Odilon Vergara. Vem ele e mais um discípulo. Então, o pastor Odilon vai ficar aqui até sábado de noite, na primeira semana de novembro, tá? E o discípulo dele vai ficar aqui domingo de manhã e à noite para ministrar e nos ajudar nessa abençoada conferência. Então, já estou dando a data bem antecipada para você ir trabalhando com os pastores que você discipula, que você ensina, pedindo que eles venham com caravanas também, porque vai ser um seminário. Dezembro, a gente confirmou com o pastor Leôncio, que é um pastor bem sucedido da Igreja da Paz, que, para a glória de Deus, hoje é a maior igreja local do Brasil. Estão chegando nos 80 mil membros, tá? Com qualidade. Estão construindo um estádio em Santarém. O pastor Leôncio é um pastor muito abençoado. O pastor Leôncio é canela de fogo. Então, em dezembro, ele vai estar aqui com a gente também, quinta, sexta, sábado e domingo. Como você vê, a gente tem tido um desejo muito grande de investir, que nós estamos vendo a nossa igreja começando a romper na área de crescimento e multiplicação. Eu tenho pessoalmente acompanhado no Facebook o trabalho que você está fazendo. Quero honrar também as pessoas que obedeceram nossa direção de colocar o seu grupo, seu setor, sua área, seu distrito. Eu tenho acompanhado, tenho mandado algumas mensagens, ajudando, dizendo que eu estou presente. Queremos ajudar, queremos discipular, queremos ajudar a tirar a tampa daqueles que querem realmente crescer e queremos também acompanhar algumas pessoas que estão despontando aqui na nossa igreja local. Então, dezembro vai ser um mês muito especial. E já para o ano que vem, 2014, nós teremos o pastor Elvis, que é da igreja de Sorocaba de São Paulo. Ele lidera aproximadamente 800 pastores em Sorocaba, está na visão do MDA. Ele também vai passar aqui em fevereiro de 2014, também, quinta, sexta, sábado e domingo, na primeira semana de fevereiro. Então, queria que você anotasse aí essas datas. Outra coisa importante, irmãos, 2014, nós estamos entrando no terceiro ano depois dos 30. E eu quero rapidamente renovar essa palavra com vocês. Como líder desse ministério, sempre lutei, clamei, Senhor, quando é que esse ministério vai romper em fé? Isso foi um momento de sofrimento, de agonia, de dor, de clamor, de madrugada de intercessão. E o Senhor falou comigo sobre os 30 anos. Ontem, conversando aqui com o pastor Vladimir, que ele é uma pessoa especialista, né, nessa questão de datas, ele falou, pastor, você sabe o que significa os 30 anos para o judeu? É um tempo de emancipação, né? Então, eu quero reforçar isso com você, porque foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu perguntei, Senhor, quando é que esse ministério vai romper em fé, em crescimento, e as promessas vão se cumprir? Então, o Senhor me lembrou que José esperou 29 anos. Quando José, lá no Egito, completou os 30 anos, o ministério dele despontou. Falei, Senhor, que coisa tremenda. Tem mais? Sim, meu filho. Veja a vida do rei Davi. O rei Davi esperou 29 anos, e quando o rei Davi completou 30 anos, o ministério dele despontou de tal forma que ele desapossou os jebuseus e disse, agora aqui é Jerusalém, é a casa de Deus. A partir dos 30 anos, o rei Davi só teve vitórias, conquistas. Eu perguntei, Senhor, tem mais? O Senhor disse, sim, o meu filho Jesus. Ficou no anonimato 29 anos. E o ministério dele começou exatamente aos 30 anos. E só para clarear a sua mente, o ministério de Jesus, alguns dizem que ele durou apenas 3 anos. Outros dizem 3 anos e meio. E foi o que o Senhor falou ao meu coração. O Senhor disse, meu servo, o ministério dessa igreja começa a partir dos 30 anos. Tudo, a história verdadeira, a história original, o plano que eu quero. E o Senhor me falou, 30 anos é um tempo de prova e aprovação ou reprovação. E eu disse para os irmãos que esse ministério foi provado e foi aprovado.
Próximo ano, são 33 anos de ministério, é a data, é o aniversário de Jesus Cristo, é uma data profética, é uma data importante, e nós queremos celebrar, sabe, com todas as forças do nosso coração, queremos profetizar e declarar, e chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Eu disse para vocês que tudo ia ter um recomeço a partir do primeiro ano. E eu nunca vi tanta bênção como tem acontecido a partir do primeiro ano depois dos 30. Próximo ano é o terceiro ano depois dos 30. É um momento chave, é um momento especial para a nossa igreja. Se você está acompanhando os testemunhos aqui de crescimento, multiplicação, próximo domingo não vai ser possível, porque eu quero acompanhar esse testemunho. O testemunho do Carlos e Alessandra vai sacudir os alicerces da igreja. É um testemunho poderoso, é um testemunho de crescimento, de multiplicação, é um testemunho de bênção. Carlos tem um discípulo aqui, como é o seu nome? Eu vi pelo Face essa reunião de comunhão que você teve, e eu tenho acompanhado sua vida. O Carlos está muito alegre com você. Quanto tempo você tem de convertido na igreja, irmão? 2 anos. Vai fazer 2 anos. Deus tem usado a vida desse irmão de uma forma extraordinária. Sabe? Esse irmão, fica um pouquinho de pé, querido. Ele tem várias balas aí no corpo dele, foi preso, foi liberto, foi salvo por Jesus. Isso são testemunhos que exaltam o nome do Senhor e glorificam o nome do Senhor. Ele tem reunido várias pessoas na casa dele. Olha, eu fiquei muito alegre de ver essa festa que teve lá. Me parece que a pastora Andréia acompanhou. Isso é um momento revolucionário na nossa igreja. Sabe, nós temos que alcançar pessoas. Então, eu quero dizer que eu estou extremamente feliz com o que Deus está fazendo. O que mais? Sim. Próximo dia 7 de setembro, nós estamos inaugurando a nossa 3ª igreja em Cabo Frio. E nós vamos ordenar mais 2 casais de pastores, e o pastor Ralph já está, de uma forma embrionária, gerando a 4ª igreja em Cabo Frio. Então, se for possível, quero te convidar para que você esteja lá. Vai ser 7 de setembro, me parece que é uma sexta-feira. Nós vamos ficar lá. Sábado, nós vamos para lá na sexta, vamos ficar sábado, domingo, segunda, terça no Tadel e voltamos terça à noite. Então, nós queremos deixar esse desafio para vocês aqui. Outra coisa que o pastor Adelso falou aqui, a gente considera que é muito importante informar para vocês. E a gente tem dado esses relatórios do desafio da obra. E queria dizer mais uma vez para vocês que os 2 pedreiros que a gente tem aqui foi um achado. A gente poderia contratar uma empresa para fazer essa obra, mas sempre que a gente contacta com a empresa, talvez por causa dos encargos, sempre cobra muito caro. Então, eu queria dizer para vocês que esses 2 pedreiros, esses 2 senhores, foi um achado. Principalmente a forma que nós combinamos. Eles são bons pedreiros. E eu queria te dizer que a gente não quer